Olá, queridos amigos do nosso canal, graça e paz a todos. Depois aí de vários meses sem postar nenhum vídeo aqui no canal, eu estou de volta e pela graça de Deus eu quero continuar postando vídeos aqui, pregando a palavra de Deus. E agora trazendo um novo bloco chamado Reflexões Bíblicas. Nesse bloco eu vou estar trazendo trechos da palavra de Deus que impressionaram o meu coração. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, lendo um capítulo, lendo uma história, e aí o Espírito Santo fala comigo, toca no meu coração, mas fica guardado ali. E eu senti esse desejo de gravar esses vídeos com esses trechos que impressionaram o meu coração e compartilhar com as pessoas. E se você achar interessante, compartilhe com outros também. A nossa missão é pregar o Evangelho ao mundo. Então, assim, eu até te convido que você faça o mesmo. Se você estiver estudando a palavra de Deus e foi tocado pelo Espírito Santo ali quando leu alguma passagem, compartilhe essa verdade, né, essa maravilha ali que você encontrou, esse tesouro na palavra de Deus, compartilhe através de vídeos, através de texto, pessoalmente, que na verdade essa é a melhor forma de pregar o Evangelho, mas não deixe de pregar. Especialmente agora que nós estamos vivendo, nos últimos momentos da história desse mundo, sabemos que Jesus está muito próximo de voltar, a nossa missão é pregar mesmo. Então eu vou postar aqui os vídeos, sempre que eu estiver lendo e for tocado ali com uma parte muito interessante, eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui para vocês, né? E para que vocês recebam também essa mensagem da palavra de Deus. E a reflexão de hoje foi o seguinte: eu estava estudando a lição de número 12 da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, deixa eu te mostrar aqui para você, lições do livro de Atos. A de número 12 tem por título A Verdade Divina é Justificada. Para quem não conhece, essa lição é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E nesse trimestre, veio falando sobre o livro de Atos, trouxe momentos fantásticos falando da história da igreja. Muito, muito bom mesmo. E dessa lição, o que me chamou a atenção foram alguns momentos difíceis que a igreja enfrentou. E esses momentos difíceis nos revelam, né, nos mostram como que Satanás ele trabalha para impedir a pregação do Evangelho. Tudo que ele puder fazer para atrapalhar a divulgação da mensagem de Cristo, ele vai atrapalhar. E a lição trouxe 3 momentos. Esses 3 momentos estão no capítulo 12 e no capítulo 13 do livro de Atos. No capítulo 12, se você abrir a sua Bíblia e ler aí os primeiros versículos, você vai perceber que o primeiro momento difícil da igreja foi quando o rei Herodes mandou prender Tiago e mandou matá-lo com a espada. Então o apóstolo Tiago foi o primeiro mártir ali dos apóstolos, que foi morto por amor a Cristo. E a morte de Tiago foi impactante para a igreja sofreu muito com a morte desse apóstolo. Só que em seguida, Herodes já mandou prender o apóstolo Pedro no intuito de mandá-lo matar também. E isso daí deixou a igreja cristã, né, a igreja primitiva, mais aflita ainda. E aí eles começaram a orar intensamente, dia e noite, orando, pedindo a proteção de Deus para o apóstolo Pedro, porque se Pedro fosse morto, isso iria atrapalhar a pregação do Evangelho, o crescimento da igreja. O apóstolo Pedro era uma ferramenta essencial nas mãos de Deus na divulgação do Evangelho. Então a igreja ficou em oração ali para que Deus protegesse o apóstolo. E o terceiro momento, então, o primeiro é a morte do apóstolo Tiago, que foi realmente muito triste, a prisão do apóstolo Pedro, e depois a lição trouxe também uma passagem do capítulo 13 de Atos, que foi quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Pafos, que fica no sudoeste da ilha mediterrânea do Chipre. Ele estava ali pregando o Evangelho, e o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a mensagem. Aí aparece aqui um mágico, né, um feiticeiro, um falso profeta chamado Bar Jesus, que também é chamado de Elimas, para atrapalhar a pregação. Então perceba como que Satanás ele atua a todo momento impedindo
a pregação do Evangelho. E aí, da lição, eu quero até compartilhar um trecho aqui que foi colocado, uma explicação do livro de Atos. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. O trecho é esse daqui, olha. Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. As forças do mal estão empenhadas em incessante luta contra os instrumentos indicados para disseminar o Evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é proclamada diante de homens de reputação e genuína integridade. Está no livro Atos dos Apóstolos, na página 92, aqui de Ellen White, né? Essa parte aqui. Eu comentei o capítulo 12 do livro de Atos da Bíblia, né? E li essa passagem. Então, essa passagem aqui, quando eu li na Bíblia e li essa passagem também no livro de Atos, isso tocou meu coração e fez eu gravar esse vídeo. Como eu falei, nesse bloco Reflexões Bíblicas, sempre eu vou trazer esses momentos em que eu sou tocado, né, pelo Espírito Santo ali com alguma verdade. E a gente percebe que como que Satanás ele luta para impedir a pregação do Evangelho. Não é sem luta que ele vai deixar o reino de Deus ser estabelecido na terra. Então ele estava ali, olha, ele matou o apóstolo Tiago, prendeu a Pedro, se ele pudesse ele ia matar Pedro também, mandou ali o feiticeiro, né, Elimas, para atrapalhar o trabalho do apóstolo Paulo. Então, se você é um missionário, se você é um pregador, se você sente que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, Satanás ele vai fazer de tudo para atrapalhar o seu trabalho. E eu fiz uma pergunta aqui, né, como enfrentar o inimigo, né, ou seja, como lutar aí contra ele nesses momentos difíceis, né? Eu coloquei aqui, ó, como enfrentar o inimigo de Deus, no sentido aqui da pregação do Evangelho. Eu quero deixar claro aqui essa explicação. Então, nós temos que orar. O meu conselho para você, que é um missionário, né, um pastor, é um pregador, é alguém que está disseminando a palavra de Deus, você precisa de orar. Pedir a proteção de Deus e o poder de Deus para que você consiga continuar esse trabalho. Porque Satanás ele vai fazer de tudo para impedir a pregação do Evangelho. O que ele puder fazer. Ele vai levantar obstáculos, vai colocar uma pedra no seu caminho, vai colocar pessoas no seu caminho para impedir. Então, o que fazer para que o Evangelho continue sendo pregado? Orar. Nós precisamos de orar incessantemente pelo poder do Espírito Santo, pela proteção dos anjos de Deus, para que o Evangelho continue sendo pregado. Como eu disse, especialmente agora que nós estamos vivendo no finalzinho da história desse mundo. Jesus está voltando, nossa missão é pregar o Evangelho e Satanás está trabalhando para impedir esse trabalho. Porque ele sabe que se o Evangelho não for pregado, almas vão perecer sem salvação. Então, que você possa orar mais para pedir a proteção de Deus, o poder de Deus nesses momentos, para que o Evangelho continue sendo pregado. Então, que Deus abençoe a todos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.